estava contando a história do quando o Xi assumiu, né, que eles convocaram então a reunião com os think tanks para saber quais eram os maiores desafios do Partido Comunista naquele momento, 2012. Depois de algumas semanas, alguns poucos meses de pesquisa, voltaram com as respostas. Os dois grandes desafios do Partido Comunista eram, primeiro, a corrupção generalizada, né, fez com que o partido começasse a perder a legitimidade, inclusive, naquele momento. E o segundo grande problema era o descolamento do partido em relação às bases, suas bases camponesas, operárias, trabalhadores em geral. E isso o Xi e o Biro Político naquele momento levaram muito a sério. Não é à toa que a partir daí o Xi começa duas grandes campanhas no país. A primeira é uma campanha de corrupção. E aí para valer, não é corrupção, não é o que a gente teve aqui no Brasil, que foi para derrubar a esquerda, né? Na verdade, o Xi começou em 2013 essa campanha que até o ano passado, até esse ano, expulsou quase 2 milhões de membros do partido. Lembrando que o Partido Comunista hoje tem 96,7 milhões. Né? Seria o 16º país do mundo, se fosse um país, o Partido Comunista. Então foram 2 milhões de membros expulsos. Você teve uma série de altos quadros, inclusive membros do próprio Biro Político, lembra, né, que são os 25 principais dirigentes. Teve uma série de... O Xi falou, nós vamos pegar só as pulgas, nós vamos pegar os tigres. Né? Esse foi o recado que ele deu em 2013. Então isso foi a primeira coisa, isso recuperou grande parte da popularidade. E a segunda questão, do descolamento das bases, aí o Xi, como diria o Vicente Mateus, ele matou 2 coelhos com uma caixa d'água só, porque o que ele fez foi, havia um problema sério ainda de pobreza, mais ou menos 100 milhões de chineses ainda viviam na pobreza absoluta, né? E com a campanha chamada Livre da Pobreza direcionado, né, a China resolveu isso em novembro de 2020, mas ao mesmo tempo o método que o partido usou, que o governo usou para esse programa foi muito inovador. E ele significou, entre outras coisas, o envio de mais de 3 milhões de quadros do partido para morar nas comunidades, nos vilarejos, nos pequenos povoados do país inteiro, passar anos ali coordenando o programa. Então, e isso, claro, isso reativou aquilo que eles chamam aqui da linha de massas do partido, né? Reconectou o partido com suas bases. Então, esses foram os 2 grandes desafios lá lançados em 2012. Mas houve 2 outros grandes desafios, que aí não são só desafios chineses, são desafios globais, que o partido teve que enfrentar, o presidente Xi teve que enfrentar nesses últimos anos. Primeiro, a questão do meio ambiente. A China tem um problema seríssimo ainda, né, com poluição. A China teve um desenvolvimento gigantesco, aceleradíssimo da indústria, sua base energética principal ainda é o carvão. A China hoje produz quase 30% da manufatura global, então a China sofreu muito, ainda sofre muito com isso. Mas o Xi também lançou a campanha chamada, aqui eles são muito poéticos nas campanhas, Montanhas Verdes, Águas Límpidas, né, que significou uma aceleração, né, por exemplo, dessa questão ambiental. Então, por exemplo, nos últimos 7 anos, a China, as grandes cidades melhoraram o ar em 40%. Isso, por exemplo, foi uma coisa que os Estados Unidos levaram 30 anos para fazer. E a China, também em 2021, se comprometeu com as metas de descarbonização, né? O pico em 2030 e a neutralidade de carbono em 2060. Né? E a China também é a grande investidora mundial, global, líder global em energias renováveis. E o outro grande desafio, finalmente, foi a Covid, foi a pandemia, que a China conseguiu controlar. A China, enfim, né, a gente viveu esse drama, essa tragédia, ainda vive no Brasil, quase 700 mil pessoas morreram, mais de 1 milhão de pessoas morreram nos Estados Unidos, e a China, graças às medidas rígidas que tomou desde o começo, e ainda toma, né, a China conseguiu salvar milhões de vidas aqui nesse país, né? Mais ou menos 5.200 pessoas morreram de Covid, sendo que mais de 4 mil foram lá no comecinho em Wuhan. Então, esses 4 grandes desafios que foram enfrentados há 10 anos deram, evidentemente, para o Xi uma popularidade muito grande, um apoio gigantesco. Né? Para você ter uma ideia, uma pesquisa publicada em 2021, no pós-auge da pandemia, que
uma pesquisa da Universidade de York, no Canadá, né, publicada no Washington Post, então longe de ser qualquer tipo de propaganda comunista, mostrou que o Xi tinha um apoio de 98% da população naquele momento, em 2021. Né, nem o Lula, no seu auge, né, no final do segundo governo, chegou a esse tanto. Né, o Lula tinha 87%. Mas isso dá um pouco a medida, né, do que esses grandes desafios que têm sido vencidos pela China, mas ainda não terminaram. Né, a pandemia não terminou, a questão ambiental ainda tem muito que resolver, mas esses foram grandes desafios e, sobretudo, a questão da legitimidade do partido. Eu acho que isso é a coisa mais importante que o Xi conseguiu retomar, conseguiu recuperar e que agora, né, vai dar para ele uma base forte para esse terceiro mandato.